Olá, eu sou a professora Rafaela Granato e hoje, na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre a função do inspetor escolar. Se você está aqui, é porque você provavelmente irá prestar um concurso na área da educação para o cargo de inspetor escolar. Nossa aula é voltada para o concurso de Arraial do Cabo, né, que está sendo realizado pela banca IBAN. Porém, né, existem vários outros certames em aberto, é bem comum esse tipo de concurso para esse cargo. Então, todo mundo que vai prestar esse concurso para inspetor de alunos, né, acredito que essa aula vai servir bastante. Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho a respeito da função desse profissional tão importante nas escolas. Tá? Então a gente vai falar hoje da função do inspetor e algumas dicas a respeito do que vai cair na sua prova. Lá no edital tá falando pra gente das atribuições do cargo. Então isso é uma parte muito importante, né? Na prova de Arraial do Cabo tem um peso grande, é o peso 3. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho das atribuições do inspetor de alunos. Então, a gente passa aqui a ter uma visão geral do cargo. O inspetor, ele não é um fiscal, ele não vai ficar tomando conta do aluno para ir no banheiro, ele é mais do que isso. Ele é um braço direito para gente que está trabalhando principalmente dentro da sala de aula. Aconteceu um conflito, a primeira pessoa que a gente chama é o inspetor de alunos. Ele tem a responsabilidade de agir rápido com relação à segurança. Então, ele está ali para garantir a integridade física e emocional dos alunos. É um conflito dentro da sala de aula com o professor, com o colega, é um conflito no lado externo. Então, esse profissional é quem vai fazer a mediação dessas situações. Então, ele atua como se fosse uma ponte resolvendo esses conflitos que a gente chama de incêndio que acontece na escola. Ele é um agente de disciplina. Em alguns municípios, a função de inspetor de alunos tem outra nomenclatura. Ela pode vir como monitor escolar ou até auxiliar de disciplina, porque manter a ordem e a disciplina está muito relacionada com esse cargo. Além disso, né, a gente tem que dizer que não é só um guarda, um fiscal, alguém que está ali tomando conta dos espaços. Ele é um educador, porque agindo dessa forma, ele vai estar educando os alunos, né? A questão da disciplina, da higiene, do ambiente e como utilizar os equipamentos. É o auxiliar de disciplina que vai estar ali sempre mediando esses espaços, né? E a relação dos alunos com eles. Vamos lá falar um pouquinho das atribuições principais. Então, esse inspetor de alunos, ele tem umas atribuições dentro da escola. Então, a gente pode falar de fluxo. Que fluxo é esse? É o fluxo, por exemplo, dos alunos irem ao banheiro. Já pensou se na minha sala eu deixo 2 alunos saírem, numa escola que tem 10 salas, já vão ser 20 alunos no banheiro. Então, é uma coisa meio complicada. Então, ele vai administrar ali essa entrada, saída, né, quando as pessoas entram na escola, ele vai observar no banheiro. Tem algumas escolas que colocam até limite de alunos que podem adentrar naquele espaço. Ele vai estar também orientando, porque existem certos espaços que são privados, né, na escola, por exemplo, a secretaria. É um espaço em que os funcionários devem ter muita atenção, são documentos. Então, são espaços privados que o aluno não deve acessar regularmente. E aí o inspetor de alunos está ali para orientar, para ajudar, para saber em que ele pode ser útil para aquele aluno. O apoio em sala de aula, como eu disse anteriormente, né, onde pode acontecer alguma situação, um aluno que passa mal, é um conflito aluno-aluno, é alguma situação com um docente, é o docente que necessita sair da sala de aula para poder ir ao banheiro ou alguma situação, passou mal. Então, é auxiliar de disciplina que vai estar ali dando suporte para gente, né? Como eu disse anteriormente, os lugares comuns da escola, né? As áreas comuns também são atribuições. Então, geralmente fica ali
um inspetor de aluno em pontos estratégicos, né? No pátio, nos corredores das salas de aula, no refeitório, próximo ao banheiro, ao bebedouro, né? A garantia da disciplina vem com isso, né, em estar orientando os alunos, por exemplo, no recreio, a retornar para a sala, né? E a questão do aluno se machucar também. O aluno pode sofrer um acidente, cair, tropeçar, né, se machucar de alguma maneira na escola. E o inspetor de aluno, ele vai estar ali dando esse suporte para gente. Então, ele tem que entender um pouquinho de como socorrer um aluno, né, de como tá ali, como tá se dirigindo aos alunos, lembrando que são pessoas em desenvolvimento, de acordo com o ECA. Então ele tem que ter um traquejo para falar, para lidar, está entrando muito na situação do emocional do aluno, a forma como você fala com o aluno, evitar termos pejorativos. Isso tudo o inspetor de alunos, ele tem que estar muito atento na postura dele, porque bem ou mal, ele é um educador, ele é um exemplo, ele está ali como sendo um exemplo, como um zelador da disciplina, né? A gente também tem atribuições fora da escola. Tudo isso que eu falei foi dentro do espaço físico, próximo à sala de aula, banheiro, pátio, mas também a gente tem o nosso braço direito ajudando a gente em situações excepcionais, como, por exemplo, quando chega o ônibus escolar. Tem algumas escolas, alguns municípios, que eles operam com transporte escolar próprio. Alguns municípios não. Eles dão vale transporte, os alunos vêm para a escola. Outros têm aqueles ônibus que fazem rota, né? E aí, quando o aluno desembarca do ônibus, esse auxiliar de disciplina tem que estar ali para evitar que um aluno saia para o meio da rua, né? Para organizar a entrada dentro da escola. E aí, geralmente, atualmente, os lugares que têm esse transporte, eles costumam ter um monitor de transporte escolar, já é uma outra função. Tá? Mas, né, o inspetor de alunos, ele pode estar ali sim no portão da escola, organizando essa entrada. A gente também tem, que é muito comum, quando a gente vai fazer um passeio, uma aula de campo, uma visita num local externo. Então, a gente sempre vai junto com o auxiliar de disciplina. E aí, o auxiliar de disciplina vai estar com a gente, ajudando no ônibus, né, todo mundo manter a ordem, todo mundo se sentar, ninguém se machucar, não ter nenhum conflito. A questão, quando a gente retorna, de estar ajudando a gente a conferir se está todo mundo ali, né? Então, ele é um braço direito, né? A gente não consegue sair da escola se a gente não tiver uma equipe de apoio. E o auxiliar de disciplina, ou inspetor de alunos, porque na minha rede chama auxiliar de disciplina, mas é a mesma função. Ele é imprescindível pra gente, tá? Então, o inspetor, ele não fica só preso na escola. Ele pode ser requisitado para trabalhar em ambiente externo, tá? Isso pode acontecer aí com você e vai fazer parte da sua atribuição. Então também pode cair na sua prova, né? Falando da questão do inspetor de aluno, que ele está sempre dentro da escola, isso daí pode vir uma pegadinha. Não, o inspetor de aluno também atua no lado externo da escola, ele também tem atribuições quando a gente está fora dos muros da escola. A base legal para ele atuar, né, como eu sempre reforço, a legislação base para sua prova é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90, tá? Essa lei é muito importante. O inspetor de alunos tem que estar muito atento aos direitos, deveres das crianças e dos adolescentes. Então, no artigo 18, né, fala ali, é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Como que isso vai te afetar? Você tem que tratar, como eu já disse, né, as crianças e adolescentes, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento. Então, evitar termos pejorativos, brincadeiras, né, porque às vezes a gente no dia a dia, a gente acaba pegando um pouco de carinho, de confiança com aquelas crianças, de estar ali todo dia com eles, mas a gente tem que tomar cuidado com o tipo de brincadeira que a gente faz, com o modo como a gente fala. Às vezes a gente pode ter uma fala mais incisiva e a criança se sentir
coagida, constrangida, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, mais ainda o inspetor de alunos que está lidando diretamente com as crianças, né? Além disso, existe um outro documento que chama regimento escolar. O regimento escolar, ele tem as normas das escolas municipais, tá? Então, é como se fosse um manual de regras e que vai orientar todo o andamento ali, inclusive o turno, questão de trabalho, tudo isso vai estar lá, todos os protocolos que você precisa seguir. Então, você tem que seguir aí também o regimento escolar. O PPP, que é um documento muito importante, já falei na live anteriormente, o PPP é Projeto Político Pedagógico, é um documento onde fala tudo da escola. E nesse documento vai estar falando das funções do inspetor. Isso tudo é construído coletivamente, tá? Inclusive o inspetor participa também, dando sua opinião, acrescentando situações no seu dia a dia para contribuir para o bom andamento da sua função. Então, o PPP também é um instrumento muito importante de trabalho que vai estar norteando aí o seu dia a dia, tá? E aí, no dia a dia, na prática, como é que vai fazer? Né? A gente tem várias situações, briga no pátio, infelizmente acontece, e o auxiliar, o inspetor, ele tem que agir imediatamente para evitar os danos aí. Então ele vai o quê? Afastar os espectadores, né? De circulando. É ele que vai ali, ó, dispersar aquele burburinho, aquele tumulto. Ele vai estar fazendo um encaminhamento das pessoas que estavam ali na situação, encaminhando para a coordenação ou para a direção, conforme está lá no regimento, porque tem rede que tem um outro cargo, que é, por exemplo, dirigente de turno, tem situações que já é direto com o diretor, e aí, de acordo com o regimento da sua prefeitura, você vai estar agindo e fazendo um encaminhamento, ou é para a coordenação, orientação educacional, ou para a direção, ou para o seu dirigente de turno. O relato, você tem que fazer uma ocorrência, né? Isso daí tudo quando são essas situações mais assim que a gente chama de incêndio. Aí a gente tem uma outra situação também para citar aqui, importante, o aluno passou mal. O aluno passou mal dentro da minha sala de aula, o que eu faço? Falou, ó, tô com um aluno aqui passando mal. Então, esse aluno ele vai ser retirado da minha sala de aula, porque ele está passando mal, e eu vou encaminhar ele para o inspetor de alunos. Aí o inspetor de alunos é que vai conduzir ele para a orientação educacional, vai tomar as providências de chamar, de repente, o responsável, de acalmar o aluno, dependendo da situação, o que aconteceu, né? Então, o inspetor ele vai estar ali diretamente relacionado com isso, agindo com calma, com tranquilidade, lembrando sempre que são crianças, que são adolescentes, que a gente tem que ter um tratamento mais humano, ter empatia, isso tudo é muito importante para essas situações, né? Aí a gente tem a situação do perfil, né? Aí o concurso tá aí, todo mundo tá apto a fazer, a participar, né? Essa questão aqui que eu trago para vocês de perfil de aluno é o que você pode esperar, como que eu vou te preparar, né? Então você tem que ser uma pessoa que tenha inteligência emocional para lidar com conflito, uma briga, uma coisa que sai do controle. Você tem que manter a sua cabeça fria. É você quem vai estar ali conduzindo os alunos sem causar uma situação maior. Então você tá ali para acalmar, a jogar água no incêndio. Observação, né? É o inspetor quem vai estar observando comportamento dos alunos, comportamentos estranhos, o aluno está passando mal, idas excessivas ao banheiro, tudo isso é o inspetor que vai estar ali de olho, tomando conta do recreio, dos espaços, né? Comunicação, que é o que eu falei, saber se dirigir o aluno de uma maneira clara, de uma maneira humana, de uma maneira empática, né? Então a gente não pode tratar as pessoas com truculência, né? Ainda mais no ambiente educativo. Imparcialidade, que é, né? Aconteceu um conflito,
A gente não pode tomar um lado. A gente tem que ser imparcial, sem favorecer ninguém. Proatividade, né, que é você se colocar à frente de uma situação. E é o que eu falei de novo, por último ali, paciência e empatia. Acho que o inspetor de alunos é um cargo que tem que ter muita empatia. Você que vai estar ali conversando com o aluno, pedindo com jeitinho para ir para a sala de aula, para voltar do recreio, né? E aí uma coisa do meu dia a dia, quanto mais truculência, mais resistência. Tá? É uma dica que eu dou para você quando tomar posse do seu concurso aí de inspetor de alunos. Quanto mais truculência, mais resistência, né? Então eu hoje consigo muitas coisas com um sorriso no rosto e vamos lá, pessoal, vamos lá, sempre com um sorriso no rosto, né? Quanto mais empático a gente for, melhor vão ser os resultados, que eu falo sempre para os alunos. Gentileza gera gentileza. Tá? Então, deixa eu ver se ficou algum ponto aqui para passar para vocês. Vamos lá, ó, resumo e dicas finais. Essa parte aqui é importante para a gente fechar aqui a nossa aula. Tá? Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, que tenha sido útil para vocês saber o que vai te esperar depois que você assinar o seu documento de posse no cargo de inspetor de alunos. Então, resumindo aí os pontos-chave, né? O inspetor, ele é um educador e um protetor, ele não é só um fiscal, ele não tá lá só para ficar olhando o pátio, tá? Ele tem uma grande responsabilidade de evitar os conflitos, de mediar os conflitos. Ele também pode ser acionado para estar trabalhando fora do muro da escola, que é aquele passeio, né, que tem que levar as crianças para ver as coisas, né? Aí entra no ônibus, tem que ter aquela disciplina dentro do ônibus, né? O ECA é a nossa lei mais importante, todas são importantes, mas o ECA, sem dúvida, eu acho que é que tem um peso maior que vai falar mais pra gente, né? Você tem sempre que pensar em proteger, comunicar e encaminhar, tá? Então, uma dica para a prova, leia o edital. O seu edital, ele vai ter prova de conhecimento específico, em que vai ser cobrado tudo isso que eu falei. Você vai ter uma prova de língua portuguesa e você vai ter uma prova de matemática. Não pode zerar nenhum conteúdo e você tem que fazer um mínimo de pontos para poder ser classificado, tá? Então, você vai fazer para o seu estudo, resolva o máximo de questões possíveis, tá? Você vai se concentrar nas situações que tem problema mais frequentes, estude todas as legislações, ECA, LDB, estatuto, lei orgânica, tudo isso é muito importante para a sua prova, tá? E se familiarize com as atribuições do cargo, porque você estará diretamente com os alunos. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente vai estar aí com outras aulas, com outros temas, e o nosso próximo tema será Lei Orgânica de Arraial do Cabo. Estudem bastante e na descrição dessa aula tem um material que eu me baseei aqui para vocês aí gratuitamente. Muito obrigada e é isso, pessoal.